Vitória Costa conversa com a gente agora e também a problemática do transporte escolar, né? Hoje pela manhã, uma reunião no Tribunal de Contas do Estado discutiu o assunto com Sintese, os pais e alunos. A Vitória Costa tem mais informações. E o que queremos saber, afinal, né, Vitória? Diante desta polêmica toda, quais são os resultados, né? Quais são as atitudes e ações a serem tomadas para, afinal, que se resolva esse problema que, infelizmente, está se arrastando. Bem-vinda. Boa tarde, Vitória. Oi, Sérgio, boa tarde também a você que nos acompanha. Pois é, como você bem disse, esse é um problema que já vem se arrastando, isso porque ele acontece desde o início do ano letivo em 2024. Só para a gente contextualizar, essas crianças pré-adolescentes, né, com mais de 12 anos, que antes iam para a escola com esse transporte escolar, agora estariam recebendo aquele vale-transporte, né, aquele passe escolar. Essas são crianças que que moram em Nossa Senhora do Socorro e se deslocam para Aracaju justamente para estudar. Só que isso tem gerado reclamação entre os pais por conta de diversos problemas, a exemplo de insegurança e atrasos também nesse ônibus coletivo. Vou conversar aqui agora com uma mãe, ela é mãe de um filho que utiliza desse transporte e ela vai conversar um pouco com a gente, vai explicar um pouquinho essa situação, ela que estava agora nessa audiência. Patrícia, primeiro, bom dia, boa tarde, né? Seja muito bem-vinda. Comece explicando para a gente, relatando essa situação, você enquanto mãe. Boa tarde a todos. Então, a nossa luta tem iniciado bem antes do início do ano letivo, quando recebemos a notificação de que não haveria mais o transporte escolar exclusivo para os alunos, e sim a substituição desse serviço pelo Aracaju Card Azul, que a SEDUC está fornecendo. Na quinta-feira do dia 15, no início do ano letivo, nós nos juntamos os pais das comunidades, Pai André, Santo Inácio, Bita, Lavandeira, Quissamã, Oiteiros, e fomos até a secretaria para saber o que seria feito. E fomos informados de que o transporte realmente seria tirado e substituído pelo uso do Aracaju Card, e questionamos porque isso foi feito sem consultar a comunidade escolar, consultar os pais, uma vez que a nossa comunidade ela sofre pela questão da localização geográfica, né, que é os povoados onde o acesso já é dificultoso, o transporte público lá é restrito a alguns horários e ainda o fato de que muitos alunos não possuíam o Aracaju Card para o início do ano letivo. Mas mesmo assim, a secretaria manteve o posicionamento e não enviou o transporte no início das aulas. Os estudantes que puderam ir de alguma forma foram, e os que não tinham como ir ficaram sem ir, eu acho que até o 5º ou 6º dia de aula. Que na quinta-feira nós fomos à SEDUC, tivemos esse parecer. Na sexta-feira a comissão foi e deu encaminhamento também no Ministério Público, né, inclusive lá em Nossa Senhora do Socorro. Na segunda-feira nós esperamos o coletivo, a única linha disponível, né, da Atalaia, que levaria tanto a comunidade como os alunos para as escolas. E esse ônibus já veio lotado, sendo impossível qualquer embarque de aluno. Então, com essa atitude, nós fechamos a BR-235 no dia 19. No dia 20, nós fomos à Assembleia Legislativa, recebidos lá pelos deputados, né, de oposição, Jorge, Paulo Júnior e outros que se somaram a nós também. Com isso, na quarta-feira, o secretário marcou uma reunião com os pais lá na comunidade de Oiteiros e chegou lá com o caso como se já tivesse resolvido. Diante do embate de que não queríamos esse transporte público, sucateado e inseguro, ele colocou uma linha única para atender aos alunos do 6º ao 9º ano, que seriam os alunos de menor idade, deixando os alunos do ensino médio de integral à mercê ainda desse transporte público, mesmo sem a carteirinha. Então, de lá para cá, tem sido assim, transtornos constantes, porque os meninos são impedidos de usar o transporte que está sendo utilizado pelo fundamental, mesmo sabendo que não tem linha no itinerário, nem o horário que atenda todos os turnos. A Atalaia colocou uma linha extra às 5h40 somente, e no horário da tarde, retornando ao terminal às 13 horas. Mas os alunos que fazem o integral e saem às 4 da tarde, e os alunos do turno vespertino não têm acesso a esse transporte, os alunos também que fazem o curso técnico não têm acesso a esse transporte, nem os alunos do EJA também têm direito a esse transporte. E essa é a realidade que nós enfrentamos na nossa comunidade e nas comunidades adjacentes ali da BR-101 também.
Obrigada, Patrícia. Ela fez aqui o desabafo dela enquanto mãe. Nós temos também um representante da comunidade, que é o Renilson Batista. Ele participou de manifestações e esteve hoje aqui também na audiência. O que é que você já pode resumir dessa audiência? Eu já soube que vai ter outra reunião, dessa vez com o governo do estado também. Essa informação procede? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma reunião muito proveitosa, né, com o doutor João, o doutor Eduardo, né? Ele escutou a gente, se disponibilizou de ajudar, né? E assim, a gente estamos reivindicando, só endossando a palavra da amiga Patrícia, né? A gente endossa aí, que a gente estamos só reivindicando do governo e do secretário Sobral o transporte escolar, que já era direito da gente, é direito da gente, sempre teve esse escolar nessas comunidades. E ele agora retira, né? Imediato, ele faz a retiração desse transporte escolar e quer aplicar o coletivo. O coletivo não tem condições para essa localidade, porque vem superlotado, né? Há caso de assédio dentro de ônibus, né? Vem estudante com trabalhador, estudante fica no ponto de ônibus, estudante chega atrasado no colégio. Então, assim, muitas mães não têm mais dinheiro de passagem, né? Para arcar com aplicativo, né? Com as Topic, lotação, com outras coisas. Então, a gente pede ao governador e ao secretário que se sensibilize nesse caso, né? Que os pais estão sofrendo, os alunos sofrem, entendeu? Esse era um transporte que funcionava bem antes, né? E foi cortado assim esse ano. Sim, muito bem, funcionava muito bem. Hoje eu estou com 43 anos, né? Nasci e me criei no Pai Andrés, toda a vida usei o transporte escolar. E agora em 2024, né? Foi pego de surpresa a gente, né? Foi retirado o transporte escolar. Pronto, muito obrigada pelas informações. Essas são as primeiras informações sobre essa audiência que aconteceu agora há pouco. Se tivermos mais atualizações, nós vamos trazer durante a programação. Sérgio. E muito obrigado, Vitória. Ao Batista também, a Patrícia também. São informações e afirmações que se chocam, primeiro da SEDUC, da Secretaria de Cultura e Educação, e também dos próprios pais e dos alunos. Vamos entender melhor isso. E outra coisa que eu não consigo entender também, se de repente até 2023 tudo andava muito bem, tudo se transcorria numa relativa normalidade, digamos assim, o que houve afinal? E por que houve esse problema? Por que foi criado? E outra coisa, eu, claro, profissionalmente eu sou obrigado a ler o que muitas vezes se coloca aqui à minha frente num aparelho chamado teleprompter, a gente chama de TP. Eu tenho que ler uma informação que vem, claro, o outro lado, a gente ouve um lado e ouve outro. O outro lado da Secretaria de Educação e Cultura. E aí eu fico em dúvida. Quem, afinal, está faltando com a melhor informação? Não diria até a verdade para não ferir suscetibilidades. Tem muita gente sensível, suscetível e não entende o que a gente fala. Aí é o pior. A gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. Alguma coisa não se encaixa. Você concorda comigo? E agora, só para concluir, sabe o que eu acho bacana? Eu acho muito legal, acho uma aula de civilidade, de cidadania, se todos nós nos uníssemos com relação às nossas causas mais legítimas, como esse pessoal está fazendo. Você viu como a Patrícia colocou muito bem? Muito educadamente, com muita clareza. Você viu o Batista também falando, pois é, e ele explicou a diferença entre transporte escolar e transporte coletivo. Eu queria que essas autoridades responsáveis colocassem as suas crianças também, os seus filhos, no transporte coletivo, para ir para as suas escolas, geralmente caras pra caramba, não é verdade? Escola privada, não é escola pública. Então, se você acha que esse transporte ele é bom, coloca seu filho lá para usar esse transporte. Quero ver você colocar sua filhinha lá para usar esse transporte. Por que pro povo é bom e para você não é? Hein? Conta pra mim. Você não é apaixonado por povo? Pela terra, pela causa popular? Coloca seus filhos para que faça uso desse transporte escolar. Eu quero ver. A Iotsa está de volta com a gente, ela tem atualização sobre a questão do transporte escolar. O procurador do Ministério Público do TCE, Eduardo Cortes, está com a gente também para sabermos com relação a toda essa polêmica envolvendo o transporte escolar. Será que teremos, afinal, uma solução? Por favor, Vitória, você já está no ar, por gentileza. Olá, boa tarde mais uma vez, né? Voltamos aqui bem rápido, porque já estamos ao lado
do procurador do Ministério Público de Contas, que é o Eduardo Cortes, já está aqui ao meu lado. Ele vai trazer mais detalhes sobre essa audiência que aconteceu agora há pouco. Lembrando que ela aconteceu diante dessas denúncias que foram feitas por pais, também por representantes dessas comunidades. Primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo. Essa audiência de hoje, ela já trouxe algum resultado positivo para esses pais? A gente já sabe também que haverá agora um diálogo mais próximo com o governo, isso procede? Isso, boa tarde. Nós recebemos hoje os depoimentos de diversos pais e mães de estudantes e a solução que inicialmente pensava-se implementar para resolver a questão do acesso do transporte escolar das crianças e jovens, ele na realidade não atendeu a comunidade ainda continua com problemas, apesar da distribuição de vales para que esses estudantes possam usar o transporte comum, existe uma deficiência no serviço. Então foi retirado o transporte escolar ainda para o ensino médio e para alunos também que são dos turnos vespertino e também noturno, no caso do EJA. Então há uma dificuldade de acesso dessas comunidades pela distância, pela falta de infraestrutura, pela questão da segurança, que acaba inviabilizando, dificultando imensamente, pelos relatos que nós recebemos, a continuidade dessas crianças e jovens na escola. Então o Ministério Público de Contas entende que é uma matéria relevante, que há um problema ainda que permanece e eles foram pegos de surpresa pelos relatos que nós recebemos. Então houve uma situação que eles não puderam se preparar para isso e de que, de fato, independentemente de onde eles estudem, são localidades de mais difícil acesso, que o transporte coletivo, municipal ou intermunicipal não atende plenamente. Então, nós entendemos que merece um olhar especial e a ideia é que a gente possa fazer uma interlocução com a Secretaria de Estado da Educação, com o governo, utilizando mesas de técnicas de negociação, de construção de consenso, para que a situação, o objetivo no final seja a possibilidade desses estudantes efetivamente não sofrerem nenhum prejuízo na vida escolar, que é o que nós recebemos como notícia nesse momento. Já há uma previsão de quando será essa próxima reunião, agora com participação da Secretaria de Educação, a SEDUC? Não, ainda não foi realizado esse agendamento, né? Acabamos de concluir essa reunião nesse momento. Nós vamos estabelecer esse contato e designar essa audiência para que possamos iniciar esse debate e, ao final, encontrar uma solução, ver quais são os óbices que existem, eventualmente, por parte do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Administração de Educação, para que a gente consiga satisfazer, em grande parte, essa necessidade do transporte escolar dessas crianças e jovens. E, por enquanto, então, eles continuam utilizando esse transporte público, né, o coletivo? Isso, o depoimento deles foi no sentido de que, em parte, alguns deles, inclusive, ainda não conseguiram, segundo os relatos, serem atendidos pelo sistema de transporte, ainda há pendências administrativas no atendimento para que eles possam receber o direito à gratuidade no transporte coletivo, e esse transporte tem se dado de forma precária, porque o itinerário não atende plenamente os horários e a necessidade dos estudantes em razão dessa dificuldade do acesso. Acaba que é um problema de educação, mas também de segurança pública e transporte, né? Ele acaba refletindo uma série de problemas, né? A questão da infraestrutura de acesso a essas localidades, a questão das deficiências do transporte coletivo, né? E dentro de uma situação em que eles já contavam com esse direito, né, que era o do transporte escolar específico, que buscava basicamente porta a porta, esse retrocesso é algo que merece um segundo olhar, já que a questão financeira aparentemente não seria um obstáculo em princípio. Então, vamos tentar entender quais seriam as dificuldades do governo para podermos voltar a uma situação em que os estudantes e as famílias se sintam plenamente contemplados. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente segue no aguardo dessa próxima reunião, dessa vez com a participação do governo do Estado. Sérgio. E também me chamou a atenção, excelente esclarecimento, muito bom, de maneira muito fácil de se entender e muito esclarecedora. Muito obrigado, Vitória, e é exatamente isso. Agora, é o que eu falei, o que está faltando também é esse timing, é o timing do próprio governo, está deixando passar. Então a situação fica dessa maneira. E uma coisa muito desagradável, extremamente desagradável, são as tais das justificativas. Essas justificativas ninguém aguenta, ninguém suporta, as pessoas perdem completamente a paciência. É a solução do problema.
Você tem o problema, é isso que às vezes eu não me conformo. E vai se arrastando, e aí você vai fazendo as reivindicações. Não é por aí. O servidor público está à disposição do público. O servidor público trabalha para o público, para as demandas, as necessidades, as mais inquietantes, as mais prementes, as mais urgentes. É isso que eu te falo. E aí e vai numa história, e vai com outra, e deixa isso acontecer. Agora, de novo, eu vou ter que repetir. Excelente a reação desse pessoal. Tem que correr atrás dos seus direitos, sim. Exigir e vai até o fim, sem desistir, sem desanimar, sem cansar jamais. Muito legal e muito bacana que os gestores também elogiem e admirem. Vocês têm toda a razão. Vocês só estão exigindo o que lhes é de direito. Isso que é bonito. Vocês só exigem aquilo que é de vocês.